Bom dia, meus queridos amigos, irmãos de jornada. Eis-nos reunidos em nome de Jesus, nesta manhã, alvissareira, cheia de alegria, de esperança, pedindo aos nossos benfeitores amigos que possam nos auxiliar, trazendo aos corações as vibrações do seu amor. Hoje nós vamos ler o item escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que estás nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o, lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé, uma só mão, do que tendes dois e seres lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e seres precipitados no fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo de 29 e 30, 18, 6 a 11. No sentido vulgar, escândalo se diz toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesmo, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhe acarretaria perda de consideração da parte dos homens, desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo tão a miúde empregada é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe apreende significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra os homens, se mostram propensos à prática do mal e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes a obrigação de praticá-los. Senhor Jesus, querido Mestre, nesta manhã sublime de luz, recolhemos em nosso íntimo para elevar o nosso pensamento ao Senhor, procurando fazer uma conexão maior para agradecer, Jesus, tudo isso que o Senhor tem nos dado, especialmente a vigilância, para que não sejamos instrumentos deste escândalo que muitas vezes reverbera nos corações e nos pensamentos de nossos irmãos. Dai-nos força, Senhor, para conduzirmos corretamente
a nossa vida, sustentando nas horas da alegria e da tristeza, para que não venhamos a vacilar diante dos torpores que cada momento somos convidados a passar. Que o Senhor nos visite, trazendo aos corações amigos o amparo, tanto em nossos lares, quanto nos hospitais, nas penitenciárias, nas ruas, onde houver a dor, Jesus. Que o seu amor alcance os corações amigos. Se conosco, Jesus, que assim seja. Queridos irmãos, essa palavra escândalos precisa ser muito bem compreendida, porque é uma referência evangélica. Quando Jesus nos chama a atenção pela fala de Mateus, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Se é necessário que o escândalo venha, nós precisamos de refletir nisso. Por quê que é necessário? Porque nós vamos analisando a nossa própria condição espiritual, em que muitas vezes nós temos vivido das formas, das aparências, sem analisar profundamente o que trazemos em nosso coração. Então, nós vamos ver que toda ação nossa, gerada por nós, criada por nós, em nosso pensamento, de uma determinada forma, ela pode ir ao encontro à moral ou ao decoro. Então, o escândalo, ele não está na ação em si mesmo, mas ele se propaga, repercute, nós sentimos quando ele tem para nós uma repercussão. A repercussão, ela é muito triste, porque ela corre de boca em boca. E a primeira parte do evangelho desse capítulo, ele parte dos lábios. Os mesmos lábios que beijam, é os lábios que ferem. É os lábios da calúnia, da maledicência. Isso é escândalo. E é por isso que Jesus nos diz que ele é necessário. Porque quando ele é necessário, é porque nós passamos a perceber a nossa condição espiritual. A condição evolutiva daquele que pratica um ato de escândalo. A maledicência, na profundidade do porte que ela muitas vezes é elaborada, ela é um escândalo. Porque ela repercute a moral, ela põe à tona a moral do outro, mas ai daquele que o faça. Então é muito mais grave o que nós criamos e elaboramos no nosso pensamento, a cicatriz maior é nossa, do que aquilo que falo do outro, porque fui eu que elaborei, fui eu que criei. Então nós precisamos pensar que muitas pessoas se contentam com o evitar o escândalo, porque faria mal a ele. Ele sabe disso. Então, o que pode nos trazer essa alegria, né? Muitos se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho. Então, o que faria isso? Mexer com o brilho do nosso pensamento. O orgulhoso, ele não percebe o que ele acarreta no outro e nem a falta de consideração. Então, muitas pessoas elas se contentam com evitar o escândalo porque faria, na intimidade desse espírito, né, sofrer no seu orgulho. Por que eu estou passando por isso? O que falaram de mim? Eu não sou assim, mesmo que eu seja, meus irmãos, porque é o orgulho. Então, nós vamos ver quando Kardec coloca aqui uma frase que acho que vale também a pena a gente refletir.
sepulcros branqueados por fora. O que quer dizer isto? Todos belos por fora, é a forma, é a aparência, é o uso de roupas caras, de maquiagens, de forma, de performance física, de usar de todos os recursos para mostrar o corpo, né? No entanto, este corpo, este pensamento, este olhar está cheio de podridão por dentro, porque não construímos nada bom. Então eu só ofereço para o outro aquilo que eu tenho, aquilo que eu está dentro de mim. Então, por isso que muitas vezes nós olhamos por fora a pessoa e falamos, nossa, mas quando vamos conversar, quando nós vamos relacionar, quando nós vamos sentir, nós vamos ver que é uma podridão, é um esvaziamento. Então, são vasos limpos no exterior e sujos no interior. E a gente devia fugir desse pensamento, porque no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo é muito mais geral do que certos casos. Porque quantos escândalos nós fazemos todas as vezes que nós estamos criticando o outro? Todas as vezes que nós afetamos a consciência do nosso irmão, ferimos a consciência do outro. Então, o escândalo, meus amigos, ele é o resultado efetivo do mal moral. Então, cada um de nós precisamos ver por que Jesus disse: é preciso que haja escândalo no mundo. Porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. Mas Jesus deixou uma lição muito, muito importante para nós sobre isso. Árvores más, só maus frutos dão. Então, é um momento da gente refletir muito em nós. Nós, às vezes, nos iludimos com as aparências, com os agrados que recebemos, mas nós não sabemos o que está no pano de fundo deste nosso irmão. Emmanuel nos mostra no Consolador, na pergunta 307, ele diz assim: por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? E ele responde: num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, que somos nós, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. O dia que nós amarmos verdadeiramente, nós não praticaremos mais o escândalo. Então, as palavras do ensinamento do Mestre ajustam, portanto, de maneira perfeita a situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis que não vigiam, por se tornarem, desse modo, instrumento de tentação nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. Por isso, meus irmãos, é preciso que a gente analise bem a nossa condição espiritual. É preciso que a gente possa ponderar muito tudo aquilo que nós estamos fazendo para que a intenção seja sempre a melhor. Para que a gente não venha praticar este aborto moral que nós precisamos pensar. Porque o escândalo, ele fere, ele dói, tanto para quem recebe, por aquele que toma consciência. Enquanto eu não tomo consciência, não tem problema. Então, mudar o escândalo, mudar o pensamento do bem para o mal é um parto, porque dói. É vida, é um novo nascimento, é um novo ser que surge quando eu percebo o mal que já fiz para o outro. Então, nós estamos no momento de fazer isso conosco, é renascer para a verdade. E hoje nós gostaríamos que todos refletissem, porque nós estamos na beirada de um novo ano.
Mas na verdade é só a folhinha que muda. Mas nós precisamos pensar no novo ano para cada um de nós. Qual é o nosso olhar? E eliminar de uma vez por todas o escândalo de nossa vida. Assim, convido a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, para que possamos receber o passe, a transfusão das energias salutares que os Espíritos amigos, em nome de Jesus, nos oferecem. Cada um procure concentrar, mentalizar a natureza e juntos possamos dizer: Senhor, que as suas mãos estendam sobre nós, que os eflúvios do amor e de paz penetrem na nossa intimidade mental e que sejamos dia a dia mais responsáveis, mais habilidosos e mais fortalecidos. Que este momento do passe seja rico de energias, que possamos recebê-la no vaso de nosso coração com imensa gratidão. Que a nossa água seja fluidificada e que as bênçãos divinas possam nutrir nosso pensamento de esperança. E assim, Jesus, nós te agradecemos, exaltando esse momento do Natal, dizendo: sim, é Jesus, o amigo fiel que volta. Ainda que não quisesse lembrar-lhes, e a hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternas que te embalaram o berço, o carinho de teu pai, ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola, e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua, onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, vergaste ao peso das lágrimas que te desafogam o coração, e que ela te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalha aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem, desanimados, e luz para os que jazem nas trevas. Não hesites, olhe, ouve a petição e faze algo. Sorri de novo para os que te ofenderam, abençoa os que te feriram, divide o farnel com os irmãos em necessidades, entrega um minuto de reconforto ao doente, oferece uma fatia de bolo aos que moram sozinhos. Sob ruínas e pontes abandonadas, estende um lençol macio aos que esperam a morte, sem aconchego do lar. Cede pequenina parte de tua bolsa no auxílio às mães fatigadas que se afligem ao pé dos filhinhos que enlanquecem, de fome ou improvisa, a felicidade de uma criança esquecida. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre, meio. Ó Jesus, que esta vibração amorosa dos espíritos amigos que cantam em louvor ao seu nascimento agasalhe toda a humanidade sofredora, que possamos ser instrumentos do trabalho redivivo do seu Evangelho, e que a doce paz
deste Natal que se aproxima, traga aos corações a serenidade, o amparo e a esperança. Muito obrigado, Jesus. Queridos amigos, receba no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Jesus os ampare hoje e sempre. Que assim seja.